Olá pessoal, bom dia, luz e paz para vocês, saúde para a família, saúde para todos. O Wellington Silva dando uma passadinha aqui para poder bater um papinho com vocês, falar um pouquinho dessa nossa nova iniciativa, da nossa proposta do canal. Bom, como vocês sabem, né, já faz algum tempo que eu venho falando da possibilidade de criar um canal de YouTube, né, de internet, para poder tornar esse nosso bate-papo um pouco mais dinâmico, para que as coisas fiquem um pouco mais disponíveis para cada um dos interessados, né? E já que estamos começando com essa nova proposta, eu acho que nada melhor do que apresentar, ou seja, me apresentar para cada um de vocês. É claro que dentro desse cenário de feiras, a de Itacuja já é muito conhecida, afinal de contas, depois de aproximadamente 2 décadas fazendo a mesma coisa, as pessoas começam a nos conhecer, né? E é normal, é natural. Acerta-se algumas, erra-se muitas iniciativas. É natural na vida do ser humano ele errar muito mais do que o que acerta. Eu acho isso bem natural, mas o que eu acho também bem interessante é quando acerta, fazer direito e replicar e dividir, compartilhar, né? Então eu acho que isso é mais interessante. Bom, como vocês estão vendo a nossa estrutura aqui, né? Não é um estúdio, não é um canal bonitinho, não é uma coisa tão chamativa como os que tem por aí. Ou seja, acredito eu que cada dia faremos um vídeo numa proposta diferente, num lugar diferente. Acredito eu que a ideia de ter um estúdio ou algo assim para poder apresentar para vocês uma super câmera, sei lá, uma proposta extremamente profissional, em captura de imagem, áudio e até de estrutura, isso não deve acontecer. Porque eu acredito de verdade que as informações básicas, elas serão passadas dessa forma, através de um bom bate-papo, de uma boa conversa, e aí com as perguntas que vocês vão fazendo aí, eu acho que um canal oferece esse tipo de possibilidade, então através das perguntas que vocês vão fazendo, isso será bem bacana, né? Sou o Wellington Silva, do Espaço Feirinha de Itacuja. É uma feira que existe há quase 2 décadas na Praça Benedito Calixto, no número 177. É um prédio incrível que já está lá há muitas décadas e que funciona na maior parte dos seus dias como uma balada, como uma casa de eventos. E aos sábados nós alugamos ele e transformamos ele numa feira multicultural alternativa, que recebe empreendedores da economia criativa, empreendedores que estão começando ou aqueles que já estão no cenário há muito tempo, até porque temos na de Itacuja expositores há mais de 20 anos, expositores com 10 anos que estão conosco ou menos, né? E então é óbvio que uma pessoa que está há 20 anos fazendo a mesma coisa sabe o que está fazendo. Não é um empreendedor novo, não é um empreendedor que está começando no cenário, né? Então isso é bem bacana. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho desse cenário de feiras e quero falar para aquelas pessoas que estão começando, tá bom? Então assim, como eu falei, a gente vai tentar falar um pouquinho de improviso, vou tentar ser breve e espero realmente que o que eu colocar aqui, o que eu falar aqui, seja útil para alguém. E se não for útil, por favor, me dá um feedback, me manda uma mensagem, fala, olha, Wellington, você pode partir por tal caminho, por aqui não é legal, né, esse caminho é meio tortuoso, eu não tenho problema nenhum com isso, tá bom? Eu quero falar como que você pode começar a empreender dentro deste cenário e como que você pode enxergar este cenário, o que está chegando, quem acabou saindo,
esse tipo de coisa, tá bom? Bom, o cenário de feiras e afins, ele existe no Brasil há muitos anos, tá? Muita gente acaba, quando a gente fala, eu faço feira, a pessoa pensa que é feira livre, coisa e tal, quando na verdade não é. Um cenário de feiras é uma feira multicultural, é uma feira que recebe, no nosso segmento, recebe, por exemplo, artesãos, pessoas que trabalham com artesanato, com moda, pessoas que são artistas de algum segmento, não apenas dentro do trabalho manual, mas, por exemplo, a pessoa que escreve, o autor, que são os artistas intelectuais, né? Enfim, são pessoas que, de um modo geral, não conseguiriam ter o seu trabalho, né, vendendo em uma loja convencional. A grande vantagem de uma feira, no meu entendimento, é que pessoas se unem para fazer a mesma coisa ou para o mesmo objetivo. Então, eu acho que essa é uma das grandes vantagens da feira. Por exemplo, vamos supor hipoteticamente que você é uma pessoa que começou a empreender agora, mas que já tem um pouquinho de bagagem, você em algum momento lá na sua infância, na sua juventude, você estudou um pouco de costura, ou de repente você estudou um pouquinho de alguma coisa nesse sentido, e aí você vai lá, cria uma camisa estilosa, cria lá uma saia, uma calça, alguma coisa estilizada, e você acha legal, alguns dos seus amigos consomem de você, curtem, e você fala, poxa, eu poderia vender isto. Bom, se você for vender isso, você vai criar uma produção grande, vai ter que criar uma marca, você vai ter que registrar, vai arcar com algumas responsabilidades fiscais, né, entre outras coisas. E depois de tudo isso, você precisa abrir uma loja, ou alugar uma loja em um shopping, um centro comercial, em algum lugar deste tipo. Na maioria das vezes a pessoa vai para um shopping ou tenta ir para um shopping, né? Aluga um quiosque lá que costuma ter os valores um pouco mais reduzido e tem que arcar com funcionário, com responsabilidades fiscais, com marketing, com divulgação, com publicidade e tudo mais que é necessário para desenvolver o seu trabalho. Então, só diante de tudo isso que eu explanei aqui, já dá para cansar e desistir e falar assim, eu vou virar CLT mesmo, né? Vou continuar trabalhando na minha empresa, que é a melhor coisa. É normal, tá? É assim que funciona. Mas quando a gente se depara com um país que vive uma crise após a outra, uma empresa, uma CLT, uma carteira assinada, já não nos oferece garantias nenhuma. Então, quando a gente pensa assim, poxa, mas ser empreendedor também não há garantias. Não. Eu costumo dizer que existe garantias. Você pode simplesmente acreditar que tudo depende do seu esforço. É claro, você não vai ficar milionário da noite para o dia, mas depende do seu esforço. Sabe, é muito comum a pessoa trabalhar numa empresa, hipoteticamente, ali o cara trabalha numa empresa metalúrgica ou num comércio, ou em alguma situação que ele tem uma carteira assinada e que dá para ele um respaldo. É muito comum essa pessoa trabalhar numa situação como esta, dedica 8 horas do seu tempo para essa situação, né? E quando ela começa a empreender, ela fala assim, quando eu tiver o meu próprio negócio, eu vou dormir, eu vou folgar todo final de semana, todo feriado, final de semana eu vou para a praia, eu vou me divertir mais com a minha família. Que é um desejo louvável, né? Um desejo glamuroso até, um desejo perfeitamente compreensivo, né? Mas eu sinto dizer para você, não é assim que acontece. Quando você começa a empreender, muito provavelmente você será o faz-tudo do seu negócio. Você vai acordar muito cedo, dormir muito tarde
e muito provavelmente você não terá horas para descanso de forma saudável, de forma regular. Então, é tudo aquilo que você imagina que vai acontecer, de verdade, não acontece. Mas existem algumas vantagens, né? Por exemplo, você é dono do seu próprio negócio, do seu próprio empreendimento. Você escolhe o caminho que ele vai seguir. Você escolhe a integridade que você vai colocar na sua marca, a energia que você quer passar para isso, de quem você vai comprar, para quem você vai vender. Sabe, tudo isso é legal, tudo isso é muito interessante, né? Então, fazendo essa pequena apresentação, né, vamos pensar então um pouco em como entrar nesse cenário. Você já escolheu o que você vai fazer, não importa. A partir daí, você supostamente vai procurar um lugar para vender isto. E é aí que entram as feiras, que eu chamo de feiras multiculturais. É aí que entram as feiras. Existem feiras que têm valores muito caros e tem feiras que têm valores acessíveis e às vezes até barato demais. E como fazer uma boa escolha de onde colocar o seu produto? Bom, eu sempre recomendo 3 coisas para o expositor. 3 coisas. Primeiro, parceria. Segundo, flexibilidade. E terceiro, um público orgânico. Quando você for confirmar a sua participação em algum dessas iniciativas de feiras, bazares ou parecidos, né? Você primeiro perceba se você consegue ter parceria, flexibilidade e público orgânico. Se você encontrar isso, eu diria que você tem já meio caminho andado. Isso não quer dizer que é garantia de sucesso, tá? Isso quer dizer que você está no caminho certo. Eu costumo dizer que se você tiver parceria, flexibilidade e público orgânico, vai funcionar. Pode não ser na sua velocidade, na velocidade que você gostaria ou precisa, mas vai funcionar. Então, parceria, flexibilidade e público orgânico. Mas aí você pergunta, pô, Elton, mas como assim parceria, flexibilidade e público orgânico? Eu vou vender comida orgânica? Não, não é isso. A parceria significa o seguinte, você vai ligar lá para o cara que organiza a feira, a pessoa que organiza a feira, e vai, poxa, achei uma feira legal, vai acontecer aqui na minha cidade, eu moro numa cidade tal, vai ter uma feira, um organizador X, uma empresa está produzindo, legal. Você vai ligar lá. Quando você conversar com a pessoa, você vai sentir o quanto aquela pessoa está jogando junto com você, ou sozinha, ou às vezes até contra você, empreendedor. Você vai sentir isso. Sabe aquela história, meu santo não bateu com aquele? Você vai sentir, você vai perceber, até pela experiência da vida. Às vezes o empreendedor é muito jovem, né? Estamos vivendo épocas que tem muita gente jovem empreendendo, e isso é muito bom. Mas de um modo geral, você vai perceber que esta pessoa ela tem uma linguagem que é muito para todos, não somente para ela, não somente para o expositor e nem apenas para o cliente, mas para todos. Percebendo isso, você fala, bom, dá uma ticadinha lá, cheque, né? Tá certo, vou fazer com esse cara. Opa, ainda falta flexibilidade e público orgânico. O que é flexibilidade? Isso você vai sentir fazendo, mas também na negociação. Às vezes estamos vivendo tempos muito difíceis da economia. Mas olha, tá cheio de gente falando que o país está quebrado, tá cheio de gente falando que a economia está ruim, tá cheio de gente falando um monte de coisa dentro desse sentido. Mas é importante entender o seguinte, a economia nunca vai estar favorável para a maioria.
e principalmente para as classes minoritárias. Não vai estar favorável. Então, já que a economia não vai estar e não está favorável, vamos entender como que é? Se a pessoa te der uma resposta razoável, você vai perceber o quanto o cara é flexível. Flexível, gente, não significa ser burro, não significa não gostar do próprio negócio, não significa que ele vai fechar o negócio dele por sua causa. Alguns até podem fazer isto, né? E um dia a gente fala sobre isso. Flexível significa, poxa, peraí, você está me cobrando X no espaço. Eu vou expor somente daqui a um mês. Posso te pagar uma parte agora e a outra parte daqui a algumas semanas? Se a pessoa falar, ok, isso é uma forma de ser flexível. Ou, olha, pô, legal, gosto da sua feira, mas você teria pelo menos uma mesa para me ajudar? E eu venho de longe, eu pego o metrô, eu pego o ônibus, ou no carro não cabe, porque pelo menos desta forma eu consigo fechar com você. Se a pessoa tiver e puder, ok. Se ela não tiver e ela disser para você de uma forma que você consiga entender e aceitar que não, ele não está me ajudando porque ele não pode, porque ele não tem, ok. Agora, de tudo isso, o mais importante é o público orgânico. O público orgânico significa o seguinte: eu, Wellington, com a dita cuja, eu entendi que se você vai fazer uma feira, a primeira coisa que você precisa entender é se no lugar onde você vai fazer esta feira passa gente. Se nesse lugar tem pessoas. Então, por isso eu estou te dizendo, gente, que o público orgânico não é pessoas que só vão comer comida orgânica, tá? Não tem nada a ver. Digo isso porque já me perguntaram. Não. Eu vou fazer uma feira e a minha feira vai ser dentro de um shopping. O público está lá. Você não precisa fazer nada para que essas pessoas cheguem lá. Vou fazer uma feira, a feira vai ser num salão de festa, lá no bairro tal, em tal lugar. Cara, não está lá o público. As pessoas não chegam lá. Já acontece alguma coisa naquele lugar pelo qual vai atrair o público? Vai acontecer, vai ter uma quermesse lá e as pessoas vão fazer lá uma festa junina, ou uma festa da igreja, uma festa do colégio, ou um condomínio, por exemplo, então tem um público. Eu não preciso gastar muito para fazer a pessoa chegar no meu stand. O dono da feira não precisa gastar muito para fazer a pessoa chegar na feira. Isso é um público orgânico, sabe? Às vezes, hoje, está muito comum ter feiras em tudo quanto é lugar. Às vezes a gente fecha uma feira, eu vou fazer uma feira que vai ter lá na rua tal, no bairro tal. E aí você chega, é um bairro que no entorno dele tem um monte de prédios, hipoteticamente, um monte de prédios, e esses prédios são todos comerciais. Aí a feira acontece das 10 até as 19, por exemplo, do meio-dia às 19, alguma coisa nesse sentido. Todo mundo desce na hora do almoço, aí você olha e fala assim, poxa, passou bastante gente, mas passou só para almoçar. E aí sobe depois do almoço. Aí quando é 5, 6 horas da tarde, o pessoal começa a passar de novo, porque está saindo do serviço. Passa, vai embora. Cara, lamentavelmente, você fez uma escolha ruim. E acontece também, por exemplo, eventos em metrô, eventos em estações de trem, em rodoviárias. Cara, o cara está cansado, querendo ir trabalhar. Você acha que ele vai parar para comprar de você? Acho pouco provável, né? Então, essas são as coisas que você precisa observar para você começar a entender a mecânica de trabalhar nesse cenário, né? Você já tem um produto legal, seu produto está bem acabado, está bonitinho,
Então você precisa primeiro entender qual é a feira que você vai pegar. A de Itacuja, para usar como exemplo, ela acontece na Praça Benedito Calixto. A Praça Benedito Calixto já existe como uma feira de antiguidades há praticamente 40 anos. Nesses quase 40 anos, essa feira de antiguidades, ela reúne públicos de todos os cenários, todos. E a própria praça, ela é um grande centro, ou seja, uma grande área que recebe um volume de turista muito grande. Está na Vila Madalena, ou próximo da Vila Madalena, então todos o comércio, o bar, o restaurante, os hotéis e outras iniciativas culturais já acontecem ali no entorno. É rota de passagem. A própria praça, ela faz parte daquele circuito turístico de São Paulo. Então a gente sabe que tem um público indiferente de você fazer qualquer coisa. O nosso outro espaço que acontece na Peixoto Gomide, que é o espaço colaborativo, de um lado você tem a Rua Frei Caneca, do outro lado você tem a Rua Augusta. Estamos a menos de 10 minutos de caminhada da Avenida Paulista. Então você tem ali uma concentração muito grande de diversidades, por exemplo, da cultura e do público LGBTQIA+. Então você já sabe que ali você tem um público diferenciado, com poder aquisitivo, um público que está disposto a inovar, que é turista. Aqui na Peixoto Gomide, onde eu estou agora, o volume de turismo aqui, de turista, é muito grande, né? Então são pessoas que normalmente vêm de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo para passear por aqui, ou às vezes por causa de algum congresso, porque o Shopping Frei Caneca, ele é um centro de exposição, né? E aqui você tem o Hospital 9 de Julho, onde tem algumas iniciativas com cursos, com palestras voltadas para a medicina. Então, consequentemente, você tem um público voltado para isso. Você tem algumas faculdades no entorno, você tem algumas faculdades, algumas escolas, algumas instituições muito próximas. Então, isso já gera uma movimentação. Aí você me pergunta, tá, Wellington, mas desse público, quem entra na galeria, quem entra no espaço, quem entra na feira, quem vai chegar no meu stand? Aí é outra história que a gente vai falar num outro vídeo, claro. Não dá para garantir que quem passa na porta da loja vai entrar na loja. Isso organizador nenhum pode, deve ou sequer mencionaria. Se ele for uma pessoa coerente, ele não vai fazer isso. Porque é a mesma coisa que garantir vendas. Não dá, tá? Não dá. Mas uma vez que a pessoa está ali, a possibilidade é muito grande. É diferente de você ir num lugar e não encontrar uma pessoa para você. Se você não tem para quem ofertar, você não tem oferta. É simples assim, tá? Então, é isso, gente. Esse primeiro vídeo, eu queria falar um pouquinho de como você escolher um lugar para você poder empreender dentro deste nosso cenário de feiras, tá? Primeira coisa, escolha um lugar que está numa localização onde você sabe que o público chega. Segunda coisa, que já é rota, né? Segunda coisa, escolha um lugar que a pessoa que vai te alugar seja seu parceiro, que ele seja seu parceiro de verdade, que ele esteja jogando junto com você, de preferência que ele tenha como identidade esse movimento da economia criativa. E terceira coisa, ele tendo isso como identidade, ele vai ser uma pessoa flexível, maleável, justa, digna, e com isso você consegue reunir os 3 itens que eu, Wellington, na de Itacuja, acredito: parceria, flexibilidade e público orgânico.
E acredito de verdade que dentro desse cenário, se você conseguir esses 3 itens, parceria, flexibilidade e público orgânico, você vai ter sucesso. Talvez esse sucesso não venha dentro da mesma velocidade que você gostaria ou precisa. Mas o sucesso, se você for resiliente, se você for coerente com a sua marca, com o seu produto, isso vai acontecer. Então é isso, galera. Olha, eu sei que no começo pode parecer um vídeo um pouco mais simples, mas essa é a proposta. Espero que seja interessante para todos. E estamos aqui. Vamos começar aí esse vídeo. Peço a gentileza de vocês compartilharem, curtirem, se inscreverem no canal. E claro, se você puder, eu gostaria muito mesmo que vocês comentassem. Fale sobre o vídeo. Me mande uma mensagem para que a gente possa falar sobre o que você precisa, sobre o conteúdo que vai fazer a diferença para você, para o seu produto, para a sua marca, para a sua proposta do empreendedorismo. Eu acredito de verdade que com 20 anos fazendo o que eu faço, com uma vida dedicada a pessoas, a lidar com o ser humano, a lidar com as pessoas, eu acredito de verdade que eu tenho alguma coisa para dividir com vocês, tá bom? Mas eu preciso que vocês perguntem, porque se não há pergunta, não existe resposta. Então, para que a gente possa responder e ajudar, eu preciso de verdade que você se manifeste, tá bom? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva aí no canal, para que a gente possa entender um pouco mais desse cenário, e o que eu não sei, eu vou estar disposto a aprender junto com vocês. Gratidão a todos, luz e paz.